programa anterior estivemos em Belém. Talvez já experimentou os seus sabores ou visitou o seu jardim botânico tropical. O que é certo é que daqui partimos para o mundo. Os descobrimentos que marcaram a história de Portugal. E no programa de hoje vamos até Ponte de Lima, um lugar incrível onde vamos mostrar para você paisagens lindíssimas, contar lendas e também histórias verdadeiras entre povos que por aqui passaram, sem esquecer a atmosfera medieval da cidade. E claro, vamos conhecer as iguarias locais que fazem desta região tão especial. Fique connosco! No norte de Portugal encontra-se Ponte de Lima, um lugar onde o tempo parece abrandar. Avenida dos Plátanos, assim chamada, é por onde realmente aconselhamos a entrar em Ponte de Lima. Os visitantes serão envolvidos por uma atmosfera tranquila e serena, ideal para desfrutar de um passeio relaxante até a ponte romana e medieval sobre o rio Lima, que lhe deu o nome. Mas antes de chegarmos lá, vamos até à Avenida dos Plátanos. Estamos a entrar em Ponte de Lima, talvez pela entrada mais bonita que tem aqui para o receber, que é a Avenida dos Plátanos. Isto parece-me estar bonito a qualquer altura do ano, seja outono, inverno, primavera, até mesmo no inverno, mesmo sem a folhagem. Isto fica muito engraçado porque é tudo assim simétrico, portanto nós aconselhamos a você a entrar mesmo por aqui ao acesso que vai dar a Ponte de Lima. Não acha que isto é tão bonito? É lindíssimo, eu concordo plenamente consigo, Ina. Deve ser das entradas mais bonitas de qualquer cidade portuguesa, esta Avenida dos Plátanos. E não esteve sempre assim, não é? Na época medieval, quando a cidade, ou quando Ponte de Lima foi constituído município, não haveria com certeza estes plátanos, mas era sempre bonito porque havia uma estrada ao longo do rio Lima que levava as pessoas até uma das portas da cidade. Junto às portas da cidade havia já naquela altura um convento dos monges capuchos franciscanos que hoje é visitável e vale mesmo a pena entrar. Situa-se mesmo aqui, junto mesmo a esta lado. entrada da cidade, com um belo jardim de cheiros e o Museu dos Frades Franciscanos, dos Frades Terceiros. Portanto, é visitável, vale a pena entrar. Todo este bonito passeio também tem muita história. E não é só aqui os plátanos que fazem aqui o cenário, esta bela avenida, vocês já vão ver ali para a frente, que eu já consigo ver e vocês já vão ver também. Pois é, hoje tivemos sorte. É dia de mercado em Ponte de Lima. Aqui na Avenida dos Plátanos costuma haver uma feira todos os domingos, só que cada domingo tem o seu tema, por isso vale a pena vir muitas vezes, não só um e já está. Por exemplo, produtos regionais, velharias, cada domingo com a sua cena, não é? É verdade, o seu tema. E eu sou sempre pelas feiras e mercados, porque são produtos regionais, são produtos artesanais, feitos por produção locais, também produtos ditos, no fundo, biológicos. O que é importante é o produto quilómetro zero. O quilómetro zero são produtos mais sustentáveis, no fundo, e por isso estes mercados são ótimos. Você já viu o que é estar também aqui neste mercado com este cenário, que é com as árvores, com o rio Lima, é agradável.
esqueça, passe por cá num domingo e aproveite este mercado artesanal na Avenida dos Plátanos. Ponte de Lima é uma das localidades mais antigas de Portugal, com uma história que remota à época romana. Surgiu como um importante ponto de passagem e comércio ao longo do rio Lima, durante o período romano, há mais de 2000 anos atrás. A ponte é o ex-libris da cidade, que na realidade é um conjunto formado por duas pontes, um troço medieval de maior dimensão e o troço que resta da ponte romana. A ponte romana data provavelmente do século I, uma vez que foi nesta época que se procedeu à abertura do trajeto de uma das vias militares do antigo convento Brácoro-Augustano, uma entidade administrativa romana situada no nordeste da Península Ibérica, que ligava Braga à Astorga, neste caso a via 19, mandada abrir pelo Imperador Augusto. Mesmo junto aqui ao Rio Lima, à sua bela ponte, a paisagem que forma aqui o cartão postal de Ponte de Lima, e suponho eu que mesmo Ponte de Lima vem parte daí, não é? Que é o Rio Lima com a sua ponte, Ponte de Lima. Exatamente. Ok, e agora o que eu não estou a entender é, daquele lado eu vejo ali um personagem, uma estátua de um cavaleiro, parece-me romano, e vejo aqui montes de soldados romanos e também sei que há aqui uma lenda, só que o que é que isto tudo tem a ver, Cristina, explique-me já aqui com Ponte de Lima. Sim, há uma história muito interessante que remonta à antiguidade. Os gregos, os antigos gregos, sabiam ou pensavam que existia nos confins do mundo um rio chamado Lete, que quem o passasse ou quem entrasse em contacto com a sua água perdia a memória. Ou seja, um rio do esquecimento. Verdade. Perdia a memória de quem era, da sua família, de onde vinha, do seu país, não é? Como hoje se diz. Bom, então o que é que aconteceu? Quando os romanos chegaram à Península Ibérica, que era o extremo, nunca tinham visto o mar-oceano, só conheciam o Mediterrâneo. Esta era a extrema mais ocidental do mundo conhecido e foram progredindo para norte. Quando chegaram aqui encontraram este belíssimo rio, é um rio de montanha, levava muita água, com certeza. Os soldados não quiseram atravessar para o lado de lá. E foi o seu general, na altura já era cônsul, que pegou no estandarte e disse: "Não, senhores, isto não é nada ao Rio Lete, isso é tudo uma ficção." Ou seja, eles pensavam que este rio é que era o tal dito Rio Lete, que se eles atravessassem iam perder a memória. Exato. Okay. Eles pensaram, enfim, não sabiam, e havia essa lenda muito antiga. Então o que é que fez o 10º Júnio Bruto? Ele atravessou para o lado do lago a cavalo, mas esta zona é a zona mais baixinha do rio, por isso é que eles atravessaram aqui a val, porque o resto, a água era demasiado forte para conseguirem passar a pé para o outro lado. Então ele atravessou para o lado lá a cavalo com o estandarte. Só o líder? Só ele. Ele era general e era cônsul, era um político, era uma pessoa muito importante mesmo em Roma. Então ele chegou ao lado de lá e chamou os soldados pelo nome, um a um, não sei, Caio, Marco, foi chamando um para lá de lado, testemunhando assim em que estas pessoas, enfim, em que ele não tinha perdido a memória, que se lembrava do nome deles todos. Então os soldados seguiram e prosseguiram a sua marcha para norte. Ou seja, ficou comprovado que este afinal não é o rio do esquecimento, não é? Exato. Só que vejam bem a história, chegaram aqui soldados, homens valentes, tiveram medo, não atravessaram, foi o seu líder só, não é? Sim. E depois ele chamou-lhes pelo nome e depois adivinha, devem ter apanhado bem do líder, não é? Porque o líder é que foi lá primeiro. Exatamente. Que engraçado. E estão cá aqui eles todos retratados. Sim, mas Inês, isto é um facto histórico.
o 10º Júnio Bruto, que era o avô do Bruto que depois veio assassinar o Júlio César. Foi uma figura muito importante de Roma. Ele chegou aqui em 138, um ano depois da morte de Viriato, e ele até se chamava 10º Júnio Bruto Galaico, porque havia o outro que também tinha o mesmo nome, mas viveu no século III, porque foi o conquistador da Galiza, o que hoje era a antiga província da Galécia. Galiza foi um homem realmente com poder político enorme, e muito conhecido na Roma Antiga. Esta é uma história verídica, não é nenhuma lenda. Está muito bem retratada aqui com as Exato. figuras. A lenda é só da história do Leto. Sendo que o rio em espanhol chama Límia, porque é um rio internacional, ele nasce em Espanha, e provavelmente a origem da palavra é celta, não é romana, porque a palavra romana para esquecimento é olvidio, de olvidar ainda em espanhol. Portanto, é uma lenda, mas uma lenda bonita. E acho que até fizeram muito bem em ter retratado isto tão bem, e depois mais perto ali vamos ver o general, o corajoso general. Este acontecimento data o ano 135 a.C., quando legiões romanas, comandadas por 10º Júnio Bruto, se deslocavam da Lusitânia para a Galiza, para aí procederem à sua conquista. E tem aqui um painel de azulejos retratando os soldados romanos, com o Rio do Esquecimento, que afinal ficou provado que não é, mas sim o Rio Lima, e o líder deles aqui a chamar um a um pelo nome, que ele até está a fazer assim, a chamar a um dos soldados romanos. Ficou então comprovado desta maneira nobre que o Rio Lima não tinha relação com o tão falado Rio Letes, um dos 5 rios do Hades, ou Rio do Esquecimento, como ditava a lenda. Você que só chegou agora, estamos em Ponte de Lima, na região do Alto Minho, no norte do país. Entramos pela Avenida dos Plátanos, onde semanalmente é palco de mercados artesanais, apreciados por turistas e também locais. Falámos também da conhecida lenda do Rio Letes, associada pelos romanos ao Rio Lima. Já conhecia? Fique connosco! Fala em Ponte de Lima, para além da época romana, somos transportados para a sua rica história medieval. Entre os séculos X e XV, Ponte de Lima florescia como um centro urbano e comercial vital em Portugal. Sob o domínio dos reis portugueses como Dom Dinis, Dom Pedro I, Dom Fernando e Dom Manuel I, a cidade prosperou, desempenhando um papel fundamental na defesa da fronteira norte do reino. Suas muralhas e torres testemunham este período de turbulência e crescimento. Mas a vida medieval em Ponte de Lima não era apenas sobre conflitos. Era uma era de florescimento cultural com feiras animadas e construções magníficas. Hoje, ao percorrermos as suas ruas, podemos sentir a essência de Ponte de Lima medieval. Cada pedra conta uma história. Cada torre ecoa o passado, como por exemplo a Torre da Cadeia Velha. Aqui em Ponte de Lima também existe a cidade medieval e como prova disso temos aqui esta torre atrás de nós, que parece-me que antes era uma prisão devido ali a tantas grades nas janelas. Estou certa ou não? Sim, não era a função principal. A função principal tinha uma função defensiva. Portanto, as torres foram construídas na época de Dom Pedro I para defender a cidade. Mas esta, exatamente como disse, foi utilizada como prisão, como cadeia. E até há um pequeno pormenor, porque uma das obras da misericórdia era que as pessoas deviam ocupar-se dos presos. Portanto, também prover ao seu sustento e também ao seu sustento espiritual. Portanto, há uma pequena igreja do outro lado, uma ermida,
cuja porta dá para a janela lateral da prisão e os presos podiam, mesmo dentro da prisão, ouvir a Santa Missa. E isso é uma das chamadas Obras da Misericórdia, que é uma igrejinha dedicada. Até pensaram nesse pormenor tão pequenino, mas tão importante. Muito importante. Mas, mesmo sempre preso, as pessoas tinham que ir à missa, ou deveriam ouvir a Santa Missa. Pronto, vamos entrar agora dentro da cidade medieval. Vamos. E Sim. só tenho uma pergunta. Sim. E hoje em dia esta torre é usada para quê? Para visitas? Boa pergunta. Não, é o posto de turismo. Portanto, quando se dirigirem à cidade de Ponte Lima, ao município de Ponte Lima, podem entrar dentro. Aqui. Sim. Depois de passarem, claro, pela Avenida dos Plátanos, observarem esta vista tão bonita do rio da ponte e depois sim, dirigirem-se aqui ao posto de turismo para esclarecer as vossas Dúvidas ou dúvidas. saber aquilo que Ficar o há mapa. para ver. Então vamos conhecer a cidade medieval. Por detrás da torre fica a Igreja Matriz de Ponte de Lima, também conhecida pelo nome Santa Maria dos Anjos. Foi mandada edificar por Dom João I, no ano de 1425. Ao longo dos séculos, foi alvo de várias ampliações e também remodelações, agregando vários estilos, desde o romântico ao gótico e neoclássico. É exatamente nesta igreja que é realizada uma tradição chamada Vaca das Cordas. Mas então, o que é que uma vaca tem a ver com isto tudo? Existe uma tradição bastante antiga aqui em Ponte de Lima que é a Vaca das Cordas. Neste caso é um touro, mas é uma tradição que já existe ainda antes da chegada aqui dos romanos a Ponte de Lima. Qual é esta tradição, Cristina? Haveria, com a chegada dos romanos, uma tradição de, no Fórum Romano, existirem vários templos dedicados a várias divindades. E uma dessas divindades deverá ter chegado cá por via romana, que era o culto da deusa Hathor, ou também da deusa Isis depois, que era a deusa da feminilidade, era a deusa mãe. Ora, a deusa Hathor tem como sua representação uma cabeça de vaca. O que é que acontece? Quando a religião cristã foi introduzida, conta a lenda que tiraram a estátua de Hathor, que é uma vaca, no sítio do templo construíram uma igreja e ataram umas cordas à estátua da vaca, a deusa Hathor, e andaram com ela 3 vezes ao redor da igreja. E é o que eles fazem ao touro. Portanto, normalmente o que acontece é, na véspera do Corpo de Deus, que é um feriado muito importante, já desde a época medieval, trazem uma vaca, neste caso é um touro, agora mais recentemente é um touro, e prendem a vaca ou o touro àquela janela com aquelas grades da torre sineira. E depois fazem passar uma corda nos cornos do touro e andam à volta da igreja 3 vezes com a vaca, com o touro nesse caso, como conta a lenda. Mas qual é o significado e porquê 3 vezes? 3 vezes é porque é um número mágico. Os números mágicos repetem-se muito. O 3, como a Santíssima Trindade, o 7, são números que são considerados místicos, mágicos. Portanto, são os jovens, são os rapazes que se juntam com essas cordas e a população toda a ver e depois largam o touro na praia e aí qualquer pessoa pode tentar fazer uma pega de caras ao touro, que é muito difícil. E isso seria a origem desta tradição de arrastar o touro, porque no fundo eles arrastam o touro com as cordas, 3 vezes ao redor da igreja. E isso acontece todos os anos. Há muitas festas, há muitas tradições em Ponte de Lima. Essa é uma das primeiras do calendário, porque acontece logo na véspera do Corpo de Deus. E depois há outras, há a Feira do Cavalo, também é muito bonito. Há várias outras festas aqui em Ponte de Lima, sem ser a Vaca das Cordas. Exato, a festa das vendimas também é muito importante. Ok, pronto, a Ponte de Lima também tem muita festa, cada uma com o seu significado, claro. E agora apresentamos a vocês o significado aqui da festa da Vaca das Cordas. Ponte de
Lima é rica em tradições que refletem a sua história, cultura e identidade local. E quando o assunto é gastronomia, o restaurante O Confrade é um lugar imperdível para experimentar a autêntica culinária da região. E viemos almoçar aqui no centro de Ponte de Lima e, claro, queremos mostrar a vocês o prato típico de cada região e Ponte de Lima não ficou de fora. E nós optámos por escolher o arroz de serrabulho, que é um prato bastante típico aqui em Ponte de Lima. E Cristina, com certeza o arroz de serrabulho tem alguma história aqui por trás. Porquê que isto é um prato típico aqui da região? Ina, o serrabulho tem a ver com as grandes fomes endémicas que existiam um pouco por todo o mundo, mas aqui nesta zona do noroeste do nosso país, que agora, enfim, Portugal, a seguir às epidemias de peste, em que as pessoas tinham muito pouco alimento e então misturavam o sangue dos animais que eram abatidos, podia ser porco, galinha, outros animais, bois, vacas, com alimentos muito simples, tais como farinha de milho, o arroz, que existe em Portugal desde a ocupação árabe, e comiam só isso. Hoje em dia evoluímos para acompanhar o arroz de serrabulho, neste caso é um prato de Ponte de Lima, porque outras zonas aqui desta região do Minho são as papas de serrabulho, com também carnes de porco, que são os chamados rojões. A diferença entre Ponte de Lima e as outras regiões do Minho é que, de facto, o serrabulho, portanto o sangue do porco, é servido com arroz. Em outras regiões são então as papas de milho, ou a farinha de milho. Portanto, este arroz tem sangue de animais, certo? Sim, tem sangue de porco e, enfim, antigamente nada se deitava fora. Nada se desperdiçava. Exato, todos os alimentos eram consumidos e de certeza que do porco tudo era consumido. Tudo era da banha, desde a banha, ao X, para as orelhas, aos focinhos, ao rabo, não é? Tudo era consumido. E o sangue era um bom alimento. Mas neste caso aqui o sangue tem uma cor escura porque deve ter ido aos 100 graus, não é? Deve ter sido fervido. Sim, é fervido. Normalmente também se pode juntar um pouco de azeite, vinagre para não coalhar, e tem que ser fervido, sim, porque senão coalha. Portanto, não se preocupe que isto tudo é fervido, não se preocupe com a textura, mas, é a textura mas dele. é um bom alimento. E dizia-se que era bom quando se estava de esperanças de bebê, porque ajudava ao ferro. Ok. Isto estava assim, eu nunca provei isto. A Cristina já provou? Já, é muito bom. Prova, ainda que vai provar gostar. um bocadinho. Prova que vai gostar. Deve também ter carnes misturadas, Portanto, carne de isto é frango arroz, desfiado. ainda tem um bocadinho de carne Sim. desfiada, como você disse. Exato, carne de frango desfiada, por vezes leva licença. chouriço. Pronto. Bom apetite. Obrigada. Os rojões já tinha experimentado, mas vou tirar um. Claro, para ficar com o prato completo, não é? Sim, Mas vou começar pelo arroz. Bem, é muito bom. eu acho que nunca experimentei sangue assim, mas Sim. Tem que ser servido assim malandrinho. se não me dissessem que isto era sangue, eu não sabia. Não sabe a sangue, não se preocupem. Estou a cheirar os cominhos, tem cominhos, é muito bom. Sabe bem. Está aprovado. E os rojões de porco, claro. Acho que toda a gente gosta. Deixamos assim a nossa sugestão de um prato típico da região, para que também você possa provar. Em Ponte de Lima ainda há muito mais por conhecer. Não perca já no próximo programa. No próximo programa Cidades de Portugal, vamos continuar em Ponte de Lima. Destino único, repleto de animação e muita história. Não perca no seu programa Cidades de Portugal.